O que é a saúde mental? Como é que a gente pode fazer essa prevenção da saúde mental? Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e esse é o canal O Paciente. Aqui no canal O Paciente a gente conversa com vários profissionais da saúde para eu perguntar no lugar do paciente e tirar todas as dúvidas que os pacientes possam ter ou às vezes que eles se esquecem. Tem vergonha de perguntar, mas aqui a gente pergunta tudo. E hoje eu estou aqui com a querida Sabrina Tomasi, que vocês devem conhecer como eu conhecia através do jornalismo, né? Todo mundo acho que te conhece através do jornalismo. Nós vamos ter que falar sobre isso, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas por que a Sabrina Tomasi está aqui no canal Paciente, que é um canal sobre saúde? Né? O que a Sabrina está fazendo aqui? A Sabrina ela fez uma 180 graus, podemos dizer? Ou 70 graus? Não, eu acho até que fala 360 da volta inteira, porque a volta foi tão grande que as coisas se conectaram. É verdade. Inicial. É o que a gente estava conversando agora fora. Então a Sabrina ela cursou uma faculdade de psicologia. Hoje ela não está mais cursando, ela é psicóloga formada. Então, além de ser jornalista e psicóloga, agora é psicóloga formada. A gente quer conversar, vamos conversar sobre tudo isso aí, Sabrina. Assim, hoje, então a parte da saúde aqui é sobre saúde mental, né? Então nós vamos conversar sobre psicologia e nós vamos conversar sobre livro, vamos conversar sobre a vida. E primeiro eu quero perguntar sobre a tua vida, né? Como é que foi, assim, porque o jornalista, ele é muito curioso, né? E o jornalista ele tem que comunicar. A gente estava conversando agora aqui, né? Como tu comunica bem, né? Como a tua voz, né? E tu falou que a voz é do papai e da mamãe. Eu te agradeço os pais por isso, me deram de presente. Coisa boa. E a tua voz, assim, tu sempre comunicou bem, né? Eu sempre te escutava muito, assim, comunicava muito bem em todas as esferas onde tu passou. E o psicólogo ele tem que escutar bem, né? Então muda muito, né? Dentro do jornalismo, assim, como é que foi a tua vida no jornalismo? Assim? Como é que foi desde como tu começou? E é isso, como é que tu começou? Depois eu te conheço lá da Gaúcha. Né? Como é que foi isso? A coisa foi que o meu primeiro vestibular foi para psicologia. Já queria, então... Eu tenho tentado lembrar de por que eu queria fazer psicologia, porque não me lembro de ter nenhum contato com psicologia ao final do meu ensino médio. Mas eu sei que o meu primeiro vestibular, eu estava dividida entre fazer letras e psicologia, porque eu sempre gostei muito de escrever e de ler, e daí fui fazer para psicologia. E daí coloquei em segunda opção, porque eu só fiz na URGS, e daí a minha segunda opção era pedagogia, porque se eu não passasse, já tinha visto que tinha disciplinas em comum, se eu não passar no primeiro vestibular, que era super concorrido, eu vou fazendo umas disciplinas em comum, depois eu refaço, aproveito, fiz toda uma estratégia. Não passei em psicologia, só que eu também não sei fazer as coisas pela metade, fiz todas as disciplinas de pedagogia naquele ano. E daí tinha uma professora de língua portuguesa que era professora no jornalismo. E ela meteu muita pilha, assim. Era talvez a disciplina que eu mais gostei de fazer. E ela, tu tinha que ir pro jornalismo, tu tinha que ir pra lá escrever, tu tinha que... Eu sei que no final disso, eu fui pedi transferência interna e fui fazer vestibular, consegui 2 vagas no jornalismo e fui pro jornalismo. Lá na URGS. O que eu gostava de fazer? Escrever. Então, a minha meta de vida naquele momento era ser uma revisora, porque eu sempre fui uma pessoa tímida. Podem não acreditar hoje em dia, mas eu queria, assim, ser uma revisora de texto, ficar no fundo de uma redação e só fazer isso bem quietinha. Mas na faculdade, sou uma pessoa muito influenciável, assim, na faculdade uma professora, Sandra de Deus, que até hoje a gente está em contato, eu digo que ela é a minha mestra senhora de jornalismo. Até recentemente eu fui acompanhar o reconhecimento dela como professora honoris causa da UFSPA. E daí ela me colocava em tudo que era projeto de rádio, até pela questão da voz, assim, né? Então, e da comunicação. Não, vem fazer um projeto de rádio. Aí tinha projeto de pesquisa, projeto voluntário. E assim fui indo pro rádio. Quando chegou lá no meio da faculdade, aquela coisa que a gente vai se inscrevendo em estágio, assim, pra aprender. E uma das vagas que apareceu, porque até então eu achava que eu ia trabalhar, vou trabalhar no Boca de Rua, assim, que é um jornal que é de moradores de rua. E eu achava que eu ia viver uma coisa muito alternativa, assim. Sim.
Mas fiz uma entrevista para a Rádio Gaúcha e entrei ainda na faculdade no ano de 1999. E eu fui ser rádio escuta. No milênio passado. No milênio passado, exatamente. E daí no milênio passado tinha uma função que era rádio escuta, porque a gente não tinha o Google bombando. Nada. Então o que se fazia? A gente ficava ouvindo TVs e outras rádios e anotando o que estava entrando de informação para a gente ir atrás daquilo que a gente ainda não tinha. Então, uma coisa, eu tinha 2 radioescutas por turno, assim, e daí a gente passava para redação e para reportagem para buscar informação. E, enfim, daí foi essa entrada. Aí, depois disso, eu fiquei lá 16 anos, passando por todas essas funções, assim, sempre no hard news, né, nessa notícia mais dura e informativa. Aí, depois desses 16 anos, depois que eu saí do lugar que eu fiquei muito tempo, aí eu transitei muito mais, assim, então, num curto espaço de tempo, eu fui montar uma rádio web, reorganizar uma rádio web que existia no governo do estado. Eu implantei o primeiro podcast da Prefeitura de Porto Alegre, eu fui fazer o Band News Happy Hour, que na Band que era um soft news. Ali foi um grande momento de virada, assim, porque eu sempre trabalhei com a notícia, né? E ali no soft news eu fazia com o Ico Thomas, que era uma coisa leve, tinha música, a gente falava de livro, fazia uma pergunta para as pessoas, e não era o hard. E eu ficava assim quase constrangida, me deixava muito mais nervosa do que qualquer outra coisa que eu fizesse assim, por que eu não estou dando a decisão? O STF está ali, né, trazendo uma informação que é importante, a gente está falando de música, e a gente está fazendo perguntinha de conversa. Então eu tive que fazer uma desconstrução assim, da dureza que eu tinha trazido até ali. E daí são coisas que se cruzam, assim, né? Porque dessa coisa da dureza, a maternidade também tirou um tanto de toda a dureza que eu tinha conseguido fazer da minha casca, de trabalhar com notícias difíceis, lidar com assassinatos, estupros, todo tipo de violência que a gente lida no jornalismo. E quando eu tive minha primeira filha, em 2010, já teve todo um processo de transformação, assim, também em quem eu era, né? Eu digo que a maternidade foi aqueles terremotos que mudam o eixo da Terra, foi isso. E a minha filha, quando começou a falar, elas são ótimas comunicadoras, e daí tinha horas que ela me forçava a minha sensibilidade, assim, eu tive que fazer toda uma reconstrução de tudo que eu me endureci para lidar com o jornalismo, eu precisei me ressensibilizar para lidar com as filhas. E essas mudanças, tanto na profissão, de ir para um soft news, como na maternidade, foram sendo todo um processo que um foi tocando o outro, assim, né? E daí hoje estou lá há 5 anos, né? Foi todo o tempo da formação de psicologia, de começar a atuar em psicologia. E daí as rádios resolveram voltar a me convidar, depois que eu me formei, disse, olha, estou tão focada na saúde agora, organizando consultório, organizando atendimento. Mas daí vim para fazer 90 dias na Rádio Mix, substituindo um colega. Eu estava 90 dias, não, 90 dias eu tiver, 90 dias. Aí eu tinha a impressão, não sei mais fazer isso, assim, vamos, né? Aí a gente vai, aí é uma cachaça, como se fala da comunicação, então eu vou fechar 6 meses que eu tô lá, e é o momento, isso até aí, né? Numa síntese muito resumida do que foi tudo isso até agora, né? E em que momento, assim, tu sentiu que tu ia ir pra psicologia, né? Porque a gente tava conversando até, né, pelo WhatsApp, a gente falou a diferença, né, de fazer uma faculdade quando a gente sei lá, tem uns 18, 20 anos, e a diferença quando a gente faz uma faculdade depois, né? Talvez a gente acerte mais, tenha mais certeza, não que tu não tenha, né, porque tu criou uma carreira espetacular, assim, já no jornalismo, né? Então tem toda uma carreira, assim, em construção agora na psicologia junto com o jornalismo, né? Mas a faculdade é diferente, né? A atenção é diferente e talvez a tomada de decisão ali, né? Tu citou agora aí a tua tomada de decisão foi uma decisão meio indecisa, né? Tu queria psicologia, depois foi para pedagogia e acabou indo no jornalismo, né? No meio disso, eu ainda cursei economia em paralelo, a pessoa tem um olhar assim, tá bom. Curioso, né? Curioso, exatamente, né? E aí, agora tu tomou uma decisão, né? Em algum momento tu tomou uma decisão que foi para ir para psicologia, eu vou fazer, porque uma coisa é eu pegar um livro em casa, eu gosto muito de ler, né? Eu leio bastante, assim. Eu pego o livro que eu tô afim de ler e leio o livro que eu tô afim de ler, e eu costumo falar para todo mundo, né? Às vezes eles falam, meus amigos, mas tu lê muito, tu sabe tudo que tu lê. Não,
Porque eu leio o livro, eu não estou estudando o livro, Isso. né? Eu não estou estudando aquilo ali, eu não estou estudando, sei lá, um livro de economia que eu peguei para ler, entende? Se eu estou lendo a Bíblia, eu não estou estudando a Bíblia, né? Tem gente que estuda e tal, mas no meu caso eu estou lendo ela, né? Tu não, tu voltou a estudar, né? Como é que é essa tomada de decisão, assim, não só para voltar a estudar, mas para voltar a estudar aí a psicologia? Sabe que eu tenho um podcast que é o Âncora de Carreira. Faz 6 anos que eu faço esse podcast. Qual foi a proposta do podcast Âncora de Carreira? Era trazer o bastidor de decisões profissionais, assim. Porque no rádio, eu ouvia muitas vezes as mulheres que chegavam entrevistadas, podia ser uma engenheira, uma deputada, esbaforida, assim, não sabe, foi a gincana que foi para conseguir deixar meu filho com a mãe, pegar no colégio. Eu nunca vi um homem chegar assim para uma entrevista. Né? Então, existia todo um bastidor para essa mulher conseguir ter a profissão que tinha. E a proposta do Âncora de Carreira era conversar sobre essa mescla, assim, que as nossas decisões de carreira estão interligadas com as nossas decisões pessoais, domésticas, emocionais. Assim. Então, o Âncora de Carreira tem sido essas conversas, que para mim tem sido muito terapêutico desde o lançamento, que era o que eu estava vivendo, né? Uma virada de carreira, abrindo uma empresa que eu tenho hoje, que eu faço, né, uma série de coisas para além do rádio e da psicologia. E a psicologia voltou porque ela nunca saiu do meu horizonte. O jornalismo é para se galgar espaços, assim, e quando eu saí da Gaúcha lá em 2016, eu já tinha, né, 16 anos na maior empresa, no maior grupo de comunicação do Rio Grande do Sul, eu tinha passado por tudo ali dentro. Produção, reportagem, apresentação, televisão, TV Com, RBS TV, Zero Hora. Então, eu me senti muito satisfeita com o que eu tinha feito. Assim. Eu disse, olha, ciclo encerrado. Agora, em termos de jornalismo, o que eu tinha para fazer, buscar e ir atrás, eu fui. Agora eu vou olhar outras coisas. E tudo que eu fiz depois disso foram convites, assim. As pessoas vieram e me chamaram para projetos. Então foi um momento assim que foi bem pensado o que fazer, o que não fazer, sair quando eu achei que eu tinha que sair, né? E daí quando chegou os meus 40, na verdade meus 39 anos, eu decidi que eu ia ter uma crise dos 40, né? Então falar da crise dos 40. E decidi porque eu me lembro que eu mandei num grupo de WhatsApp das minhas amigas assim, gurias, né? Quando eu fiz 39, pouco ansiosa. Porque eu entendo que quando a gente fecha os 40, a gente já viveu os 40, né? Sim. A gente vai começar a viver os 40. Sim. Então, tu avisou o marido que olha, eu vou passar, avisei todo mundo. te prepara. Então, quando eu fiz 39, eu disse, meninas, estou entrando nos meus 40 e vou ter uma crise. E daí algumas disseram, não, já fiz, é super tranquilo. Eu disse, não, mas eu faço questão de viver isso. E foi um momento que durante toda a minha vida de jornalismo, eu sempre me perguntei, porque eu nunca quis fazer mestrado em jornalismo e especializações, porque é uma vida dura, exigente. Eu sempre me exigia, assim, e tenho convicção de que os espaços que eu conquistei foram fruto de muita dedicação. As pessoas, mas como tu é talentosa? Eu disse, não sei se eu estou talentosa, mas esforçada eu sou. Então tudo que eu fazia sempre foi com esforço, de buscar muita informação, hashtag demais. Então era um cansaço, assim, né? E as minhas escolhas foram mudando depois que eu tive filhos. Pensei, olha, se tudo que eu fiz até aqui foi porque eu amo o que eu faço, amo muito minhas filhas e preciso abrir espaço para isso na minha vida. Então quando chegou nos 40, eu sempre tive, ao longo de toda a minha vida de jornalismo, me perguntei, eu disse que eu não ia fazer mestrado no jornalismo, porque eu disse, não quero ensinar ninguém a fazer esse negócio, até porque o diploma do jornalismo caiu, né? Então ele caía, daqui a pouco tinha ação judicial, voltava, caía, voltava, dizia, não quero botar ninguém nesse caminho. Né? Eu tive a oportunidade de dar aula até na URSA, minha professora a Sandra de Deus volta e meia me chamava, ainda falo com os estudantes, acho ótimo, eu tento mostrar todos os problemas que existem nessa jornada, eles saem de lá empolgadíssimos, gente, não é isso que eu queria dizer para vocês. Mas enfim, e sempre teve no horizonte a psicologia. Será que eu faço psicologia? Será que eu faço mestrado em outra coisa? Será que eu faço psicologia? Aí quando chegou nos 39, eu resolvi me perguntar profissionalmente, emocionalmente, o que eu queria levar para minha segunda metade de vida e o que eu queria deixar para trás. Então, profissionalmente foi isso. Ou eu vou fazer agora ou não vou fazer mais. Hoje a gente tem uma longevidade suficiente para ter 2 carreiras na vida inteiras. Porque eu tenho 20 anos de jornalismo, eu tô com 46,
Para ter 20 anos de psicologia, assim, né? Chegar ali aos 66 com psicóloga, porque eu já disse que lá pelos 65 eu quero fazer mais uma faculdade. Né? Não, que eu já decidi que eu quero fazer outra. Porque outra. Então tá, agora que eu entendi. Lá pelos 65 eu quero fazer teologia ainda. Tá então, vamos ver como é que eu chego lá, né? Então a gente tem longevidade hoje para viver tudo isso e viver bem. Então, tem uma coisa que eu sempre... que é uma característica minha, eu acho, assim, de estar consciente da vida que eu tenho, assim, e de querer ter uma vida de qualidade, de ter um relacionamento com qualidade, de investir no meu relacionamento, de ter uma profissão com qualidade, de ter invisto na minha profissão, de ter tempo de qualidade. Então, essa consciência, por isso que eu disse, as crises não são coisas ruins, as crises são momentos difíceis. Então, não foi difícil, eu fiz toda uma choradeira antes de dizer pro meu marido que eu tinha decidido fazer faculdade de novo, porque não tem como não impactar o teu sistema, impactar a tua família. Tem que ir na aula, tem que... Então, tudo. Sofri, sabe, sei, complicado esse negócio. E eu acho que eu sofri tanto, demonstrei meu sofrimento, que ele foi super acolhedor com a notícia, assim, né? Depois teve uma série de ajustes necessários, assim, mas daí foi ali, foi essa decisão, assim, foi uma crise dos 40 que eu decidi o que ia pra frente, como é que ia ser a minha segunda metade de vida. O jornalismo, ele é exigente, inclusive fisicamente, assim, né? É plantão, é sábado, domingo. Eu trabalhei muitos anos sábado, domingos e feriados, assim, né? Com poucas folgas, virando à noite. Eu disse, eu acho que não é isso que eu quero para minha segunda metade de vida. E fazer menos do que isso como a minha atividade principal eu também não ia querer, né? Se é para fazer completo. Eu disse, então vamos para a escuta, né? E quando eu entrei na faculdade, eu estava cansada da comunicação. Tem um pouco disso também. E daí eu disse, estou por aqui já. Sim. É muita mídia hoje em dia. Já tinha conseguido tudo também, né? Estava satisfeita com o que eu tinha feito, e é um mercado que mudou demais com as novas tecnologias, assim, né? Então a gente, poxa, eu sou da época, a pessoa velha falando, que a gente fazia feriado na Gaúcha, assim, né? Tinha um feriado, tu gravava os programas. Hoje em dia isso é inimaginável, mas é que num dado momento, na década de 90, não chegava informação como chega hoje. A gente tinha que correr atrás da informação. Sim. Hoje a gente tem uma enxurrada de informação. Tem que escolher a informação. A gente tem que filtrar, tem que ver o que é verdade, porque nem o que a gente vê mais a gente pode acreditar, mas não falta informação. Então não tem como parar, né? E toda essa movimentação, assim, eu disse, cansei desse negócio. Tá muito areia movediça isso aqui, eu quero uma coisa mais pé no chão. E quando eu entrei na psicologia, eu estava dizendo, cheio de comunicação, quero trabalhar numa caverna, quero nem telefone. Só que, chegamos na comunicação, já de cara, no primeiro semestre que eu estava lá, eu entendi que não tem psicologia sem comunicação. E daí foi um reencanto com a comunicação, assim, o jornalismo de rádio me deu muito o como me comunicar. Porque tem coisas de regrinhas de rádio que vieram para a minha vida. De falar em ordem direta, de fazer frases curtas para ser mais compreendida rapidamente, de não usar termos ambíguos, que as pessoas consigam entender exatamente o que tu está dizendo. Então tinha uma série de coisas que eu acabei incorporando na minha vida e que melhoraram a minha comunicação. E na psicologia, quando eu fiz as funções mentais básicas, eu entendi o porquê que tinha que ser desse jeito. Né? E daí foi um portal que se abriu e eu fui daí olhar mais para comunicação interpessoal. Né? E daí montei uma palestra que hoje em dia eu faço dentro das empresas, dentro de times, que é o óbvio, tem que ser dito, comunicação humanizada de resultado. Humanizada para a gente entender que tem falha, comunicação é um processo que tem ruído. E de resultado, porque a gente só se esforça para se comunicar bem se a gente tem um objetivo, a gente quer alguma coisa. Se eu vou falar alguma coisa que não me importa se o outro vai fazer ou não, eu não vou exercitar ou me esforçar. Agora, se tem um resultado que eu quero, que pode ser financeiro, pode ser de trabalho, pode ser do relacionamento afetivo, aí eu vou investir na minha comunicação, eu vou cuidar que palavra que eu uso, que maneira que eu falo, por que eu falo. Então, as duas coisas casaram-se novamente, eu me casei de novo com a comunicação. Com aquilo que a gente estava falando, assim, no jornalismo, principalmente de rádio, a gente tem que fazer isso que eu estou falando agora, fazendo agora, que é falar sem parar. No rádio, ótimo. No rádio não tem silêncio, não tem silêncio. Tu vai ter que preencher com a voz. E na psicologia realmente é o contrário, né? A gente silenciar. Para ouvir atentamente. Então, impactou, acho, no meu ritmo, né, de diminuir a minha velocidade, de poder prestar atenção nisso. Mas e é isso que eu levo nos podcasts, nas empresas, tudo,
de lembrar as pessoas que processo de comunicação tem que ter escuta. Se não tiver ninguém escutando, não teve comunicação. A gente associa comunicação ao falar, ao publicar, né, ao emitir. Mas sem receptor, se tu não estiver me escutando aqui, não tem uma comunicação efetiva, né? Então, foi aí que, por isso que eu falei dos 360, porque daí eu dei uma volta enorme e me apaixonei pela comunicação de novo, em outros âmbitos, outros aspectos, de modo mais profundo, mas aí estamos. Aí chegamos no ponto que eu tô hoje, que é um turno eu tô jornalista de rádio e outro turno eu tô atendendo como psicóloga. E tu atende no teu consultório, né? Eu tenho hoje em dia, assim, atendo online e tenho uma sala... Ficou muito comum, né? Atendimento online, né? Psicólogo. Essa é uma coisa muito interessante também, porque antes da pandemia, isso ainda era uma discussão. Dá para fazer um atendimento? É a mesma coisa? Não é? Dentro da faculdade tinha essa discussão. E eu não sei por que razão, tem umas coisas que eu não tenho explicação, mas me ajudam muito. Eu tinha pego um trabalho para fazer, podia escolher o tema, e eu quis fazer sobre atendimento online, antes da pandemia. E daí eu fui pesquisar e tinha realmente uma grande discussão sobre o tempo, o espaço, a pessoa, a interação. E alguns psicólogos, psicanalistas da Argentina já tinham uma defesa de que se não houvesse uma atualização e possibilidade, né, de uso de tecnologia, a psicanálise ia virar peça de museu. Porque tem toda a questão do tempo hoje que as pessoas gastam. O tempo é um recurso preciosíssimo. Sim. E hoje com o trânsito tempo e saúde, eu acho que trânsito que se tem nas cidades hoje em dia, tu vai fazer uma consulta de 40, 45 minutos, a pessoa vai ficar esse tempo no trânsito, na ida e na volta. Quem tem 3 horas para dispor do seu dia? Né? Então, quem tem, que ótimo, que possa, se assim deseja. Mas se não tem... Então, essa era a discussão que tinha teórica, principalmente naquele momento, de quem resistia e quem não resistia. Quando veio a pandemia, não teve ortodoxo que resistisse àquele momento. Ele tinha que se manter e ele foi atender online. Então, essa discussão foi por terra, assim, né? E o atendimento online, mais a quem busca o atendimento que tem que se sentir à vontade com isso, né? Mas quando não tem, aí eu tenho uma sala, então, que eu aloco por hora pela... eu tenho uma parceira que a gente divide a sala. E daí, quem quer fazer presencial, a gente vai presencial. Senão, a gente fica no online. Vamos entrar um pouquinho na psicologia. Sobre se sentir à vontade. Tu estava falando aí, né, no âncora de carreira, né, são mulheres que tu leva lá, né, e elas têm toda uma vivência completamente diferente do homem. Elas chegam lá sempre mais aceleradas, têm uma vida, têm que cuidar das filhas. Eu estava conversando com a minha mulher também é médica, né, a gente tem 2 guri, e ela estava me dizendo também esse dia que a vida dela é cronometrada, né? Ela cronometra, inclusive, o café da manhã dela, que ela gosta de ficar quieta ali, tomando o cafezinho com leite dela. Aí, às vezes, ela conversa comigo, senão ela quer ficar quietinha ali e tal. Ela fala exatamente isso. Me deixa aqui, pros guris, pros 3 guris, né? Na verdade, são 5, porque tem 2 cachorros que vão ali, então, incomodar ela. E ela é a única mulher lá, né? E ela me deixa aqui, deixa eu tomar meu café com leite, ela fala, né? Então, assim, a pergunta para ti deixa eu tentar ver como é que eu vou explicar. Tem uma sensibilidade, talvez na mulher, né? Porque quando a primeira vez, eu fui 2 vezes em psicólogo, né? A primeira vez foi quem me pegou pela mão e me levou na psicóloga foi a minha mulher. Eu estava estressado, né? Aquela coisa de médico, recém-formado da residência, faz plantão a gente vê isso que tu citou aí, de acidente, coisa e tal, eu vejo chegando no hospital. Né? Então, o seu traumato a gente vê tudo, né? A gente vê pelve aberta, perna para um lado, corpo para o outro e tudo, né? E esses estresses, assim, eu tava numa pilha, né? Porque a gente quer pegar tudo, né? A gente tá preocupado, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar. E aí, uma hora, o homem, talvez ele não fale, né? Essa liberdade que a gente tava conversando ali, né? Se sentir bem, né? Pra falar, né? E ela que me levou, né? Ela que me levou na psicóloga. Olha, tu não é assim, né? Tu é diferente disso, né? E a gente foi junto na psicóloga, ela sentou do meu lado, na frente da psicóloga, e falou pra psicóloga, olha, ele era assim, assim, assado, e hoje ele tá assim, assim, assado. E aí fiquei lá com o psicólogo e tal, né? Até que ela me deu alta, né? E aí melhorei, né? E tal. Essa foi a primeira vez que eu fui no psicólogo. Pra mim foi ótimo, né? Pra mim, ficava
forever, mas ela me mandou embora. E aí, a minha pergunta para ti é exatamente essa. Existe uma sensibilidade, né? Porque a gente sempre escutava assim, tem mais mulheres na psicologia do que homens. Os homens vão menos na psicóloga do que mulheres. Conversei com, alguns dias atrás, com um urologista aqui no canal Paciente. E ele me falou exatamente isso. Os homens têm que ser levados, né, para consulta mesmo urológica. Né? Existe isso na psicologia? Como é que é essa sensibilidade? Existe essa sensibilidade na mulher para ser psicóloga? Mas tu acredita em psicólogo? Oi? Tu acredita em psicólogo? Claro. Porque eu ainda ouço, assim, bem comumente. Eu vi que tu falou esses dias na internet, né, sobre tem gente que não acredita em psicólogo. Eu ouço volta e meia das pessoas que estão em atendimento dizer, meu marido não acredita em psicólogo. Sim. Minha mãe não acredita em Sim, psicólogo. acho que é coisa de louco. E daí eu brinco. Não, às vezes é engraçado, porque alguns dizem que é coisa de louco e outros dizem que não acreditam, né? Aí eu brinco, eu digo, olha só, pode tocar, eu sou uma psicóloga, existe. Se eu vejo minhas orelhinhas de elfa, minhas asinhas de fadas, eu digo, não, é real, né? Então é ciência. É ciência, exatamente. E eu confesso que por mais que eu trabalhe tendo o âncora de carreira, que é um empreendedorismo feminino e materno, eu resisto um pouco às questões de diferenças básicas de gênero. Né? Tem um livro que eu até não trouxe aqui que fala sobre isso, que é uma neurologista que trabalha, mostra com resultados de pesquisas que até o nosso olhar que faz essa divisão e quer fazer essa divisão, acaba buscando respostas científicas para comprovar o que não tem. Ela coloca que existem mais semelhanças entre homens e mulheres, e o cérebro masculino e feminino, do que diferenças. Só que ela diz que estudos que mostram que não tem diferença, não tem manchete, acabam não tendo grande repercussão. Sim. E só se repercute aqueles que, olha a diferença que tem aqui, olha... Então, hoje quando se tem... Eu vou dar uma volta, mas vou te responder. Vamos lá. Quando se conhece mais sobre neuroplasticidade, né? Quando eu estava no colégio se dizia, neurônio que morreu não se recupera, o cérebro é assim, e olha quanta coisa já se descobriu nesse sentido, inclusive neurogênese, né? Do neurônios, termos novos neurônios, e hoje em dia com a capacidade de estudo que se tem, já se sabe que o cérebro também vai se desenvolvendo e se moldando ao tipo de tarefa que a gente tem. Né? Então existe uma pergunta, né? Se na verdade a mulher é multitarefa, porque ela é multitarefa, nasceu assim, ou o seu cérebro se adapta a uma vida multitarefa que a nossa sociedade, a nossa cultura colocou para ela até este momento. Né? Então eu sou mais de uma linha de que não tem... Se adaptou. As mulheres não acho que sejam assim mais sensíveis por natureza, ou que sejam, né, as mulheres estejam mais na psicologia porque são mais aptas para isso. E as mulheres de fato são maior parte da psicologia, tanto que os conselhos nos documentos falam psicólogas, porque normalmente se usa o masculino como plural no coletivo, e a psicologia decidiu usar o feminino porque é a massa das profissionais, né? Então muitos relatórios que são publicados vão nesse sentido. Sim, são maioria. Mas eu acho que quem decide ser psicólogo, até por ser uma ciência, está preparado para fazer essa escuta. É a questão da disposição humana de fazer esse acolhimento e essa escuta com pessoas que foram. Agora, a questão dos homens serem levados para psicóloga, acho que sim, eu já vivia também essa experiência na minha casa. Dizer, olha só, porque nos homens... tem a questão da depressão, que você tem um estereótipo que a depressão é uma pessoa triste, né, fraca, sem ânimo. Nos homens, muitas vezes, a depressão aparece como ira, né, como uma raiva, ficar irascível, se incomodar com qualquer coisa. E isso pode ser um sintoma de depressão, que é comum nos homens. Mas os homens, a gente vem de uma cultura, que tem mais, eu acho que é mais a questão cultural, meu pensamento é esse. De uma cultura que não mostra a sua fragilidade, que não se mostra vulnerável, que isso é aliado a uma fraqueza e que não é aceitável, né? Tanta coisa do choro, o homem não chora, ainda existe esse tipo de coisa, né? Então a gente está começando a ouvir falar mais sobre vulnerabilidade, até assim, tu abre o LinkedIn, né? Essa rede em relação ao mercado de trabalho. Hoje se fala ali sobre inteligência emocional, sobre vulnerabilidade, o gestor poder ser vulnerável, se conectar com a sua equipe. Então, isso chegando no mercado de trabalho talvez permita aos homens ser desse jeito.
que até então, assim, o cuidado, né, o cuidado, a sensibilidade estava relacionada à figura feminina. Mas os homens também têm essa capacidade, têm o seu feminino nesse sentido de sensibilidade, de vulnerabilidade. Eu acho que existe ainda uma barreira cultural de aceitação dessa vulnerabilidade, ou de se expor para um estranho, nesse sentido, né? E eu gosto de pensar a psicologia. Tu relataste uma situação que estava gerando um sofrimento e um problema, inclusive, na tua relação. Né? Mas de pensar a psicologia que pode ser esse momento de qualidade de vida, sabe? Não só como resolver um problema, mas prevenir problema. Né? A gente, hoje em dia, já trabalha bastante, aceita mais, digamos assim, a prevenção em termos físicos, né? Fazer atividade física, cuidar da alimentação, então cuidar do corpo de modo preventivo, evitar doenças. Mas na saúde mental, que é essa coisa que a gente não enxerga, não pega, ainda é muito difícil olhar como prevenção ao adoecimento. Né? Então, de poder, de pouco, buscar a terapia para organizar um pouco os meus sentimentos, né? Ver por que eu estou me sentindo tão ansiosa, antes que isso vire um transtorno, necessariamente. Né? Então, assim que vejo, né? Não sei se te respondi. Respondeu. E tu já fez um link muito bom aí agora, que eu queria te perguntar. Essa prevenção, a gente aqui na Clínica Solar, né, principalmente, eu gosto muito disso, eu prego isso muito para os meus amigos, né, de maneira pessoal, assim, né, que eles precisam, e para os pacientes também, a minha mulher faz muito isso, da prevenção. Não é ir no médico para prevenir, para fazer exame preventivo, porque isso também é importante, eu vou deixar bem claro aqui que também é importante. Exames preventivos, todos eles, até os mais constrangedores, não quero fazer e tal, tem que fazer, são exames preventivos. Só que nesses exames médicos, da parte da medicina, quando a gente faz esses exames, às vezes a gente detecta precocemente, mas o problema já está lá. O problema já está lá. A gente precisa ter uma cultura, dentro da medicina eu estou falando, de que a gente faça uma prevenção para que nunca tenha isso. Todos os exames que eu faça, mesmo exame de toque, seja qual for o exame, nunca detecte nada. Entende? A gente vai até os 80, 90 anos sem nada, né? Durma e que nem o Titanic. Foi, né? Dentro dessa saúde mental, eu queria te fazer duas perguntas, tá? Uma, primeiro, o que é uma saúde mental para ti? Não precisa ser baseado categoricamente, não é Jung, para ti, para Sabrina, o que é a saúde mental? Tá? E depois, como é que a gente pode fazer essa prevenção da saúde mental, que é uma coisa que parece que tu trabalha bem nisso, né? E como é que a gente pode fazer isso aí? Porque eu gosto de olhar o recurso de saúde que a pessoa tem. Né? A gente está num momento que, por um lado, é bom o fato das pessoas estarem falando mais sobre saúde mental, de ter muita postagem na internet sobre vários transtornos que estão muito falados hoje em dia, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma série de transtornos, né? Só que ao mesmo tempo que isso é importante, que a gente fale mais sobre isso de modo respeitoso e moderado, isso também virou um rótulo, assim, então parece que todo mundo precisa ter um diagnóstico. Sim. Então, a ponto de, às vezes, primeiros adolescentes também se apontarem, eu tenho TDAH, mais que pessoa deprimida, mais que não sei o quê. Então, o vocabulário, né, caiu raso. E às vezes, eu até falei uma vez para uma menina, que disse assim, olha só, eu estudei 5 anos e eu não posso olhar para ti e dizer que tu tem TDAH, entendeu? Então, não é assim, eu acho que eu tenho TDAH porque eu tô desatenta, ou porque eu não faço... Todo mundo. E isso é uma coisa que, claro, eu também tive essa dúvida, inclusive dentro da faculdade. Eu tinha aula de psicopatologia, o professor apresentando os transtornos, eu disse, mas eu faço isso. Eu também faço, mas eu também... eu tenho tudo esse, né, todo esse negócio aqui. E foi fundamental, que assim, na época eu escrevi na capa do caderno, e isso é muito presente todos os dias para mim, que tudo isso, os humanos têm tudo isso, né? A diferença é intensidade e frequência. Aliás, quem me gravou isso foi um excelente professor, que é um homem, Juliano Mombach. Então, a gente está falando sobre a questão das mulheres e dos homens, que é um psicólogo clínico e dava essa aula. Então, assim, eu botei lá, intensidade e frequência. Porque a gente tem distração, a gente fica desatento.
A gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente tem uma série de coisas que são humanas, a gente vai sentir, mas com que intensidade e com que frequência. E se gera sofrimento, né? Que estratégias eu tenho? Então eu gosto muito de olhar a questão da psicologia pela saúde, assim, ok, a pessoa pode até ter um transtorno, pode ter uma patologia, mas ela não é isso. Né? Ela é mais do que isso. Dentro de um contexto humano de vida, ela tem uma questão. E o que me conta do resto, assim? Quais são os recursos de saúde que tu tem para lidar com esse ponto que está disfuncional, que está te prejudicando em alguma coisa? Né? Então, eu gosto de olhar para a saúde mental das pessoas nesse sentido. Aí a prevenção. Primeiro que eu sempre faço questão de dizer, né? A psicologia não é dos psicólogos. A psicologia é um conhecimento. Então, o meu marido é defensor público, ele é músico e sempre leu muito sobre psicologia. Antes de eu fazer psicologia, ele sabia muito mais do que eu. Né? Por gostar de ler. Assim, eu não sou uma pessoa autodidata, eu gosto de aula, eu gosto de estudar. Então, assim, a psicologia não é dos psicólogos. A psicologia é um conhecimento humano. Então, as pessoas se apropriarem disso, né? Saberem que, existe isso. Primeiro ponto, assim, saber que existe, de verdade. Não é uma invenção, não é uma historinha. Não é jogar a conversa fora. Aí, eu preciso de um psicólogo para ter saúde mental? Não. Eu preciso ter meus relacionamentos. Né? O ser humano é um ser gregário, assim, ele é relacional. Então, de poder conversar com as pessoas em algum momento, isso é saudável, isso é terapêutico, né? De poder fazer alguma coisa que gere prazer, que não seja só o dever, né? A gente acorda, trabalha, dorme, que vida é essa, assim? Então, dentro disso, dentro das obrigações, dos deveres, das cobranças, qual é o espaço que eu abro para fazer alguma coisa que me faça bem? Então, isso é prevenção em saúde mental. Cuidar do corpo, porque a gente separa também muito, a gente mesmo aqui está falando, né? A saúde do corpo, a saúde mental, elas são extremamente interligadas. Teve um livro que eu trouxe, que eu li, não sei nem porquê, um negócio desse tamanho, que é o Gene, uma história íntima, de um médico, que é o Siddhartha Mukherjee, um médico indiano. Escreveu um livro sobre câncer também. E daí é um livro sobre genética, e toda a primeira parte é a história da genética e ele traz muita parte química, assim, né? Daí foi um momento de reconexão, até porque na faculdade você vai estudar psicofisiologia, eu não via química desde o colégio. O jornalismo não passou nem perto da química. E daí fiquei lendo esse livro, ele tem uma narrativa muito boa, porque ele narra como uma história pessoal de vida da família dele, e era um transtorno mental. Então a primeira parte ele fala muito da química, da história, a segunda parte ele faz todo esse relacionamento de corpo e comportamento. E esse para mim foi encantador, assim, e me conectou de novo com o corpo, porque eu tendo a ser descuidada com o meu corpo. Eu preciso reconhecer isso. Porque isso não é o pensamento, a ideia, o estudo, as coisas. Aí daqui a pouco eu esqueço do corpo e puxo esse lado, assim. Só que é química. Nosso corpo é química. Nosso funcionamento, nossos pensamentos, nossos relacionamentos, as nossas emoções são química. É corpo. Então, da gente não separar essas coisas. Então, cuidar do corpo, fazer os tratamentos preventivos, porque tem doenças que mudam o ânimo das pessoas. Sim. Doenças físicas, um câncer pode ter uma alteração, um problema metabólico pode ter uma alteração. Então, a gente tem que estar, até quando vai tratar da saúde mental, a gente tem que ter certeza de que o corpo desta pessoa está ok, porque eu posso ser enganada por um sintoma que parece que é puramente psicológico, psíquico e emocional, e existem doenças, né, nos seus órgãos, no seu funcionamento. Então, isso está extremamente casado, as duas prevenções. Então, a prevenção em saúde mental é isso, né? É buscar ter uma vida de qualidade, ter um momento de lazer, ter sono. Conseguir. Hoje, esse é um baita desafio hoje em dia. A pessoa dormir 8 horas. Quem é que dorme 8 horas hoje em dia? Será que alguém está conseguindo? A higiene do sono, sair das telas, dormindo. É muito difícil. Eu falo por mim, assim, não tô querendo pregar coisas condenar as pessoas e gerar nenhum tipo de culpa. Eu falo por mim. É difícil. Se eu não me policiar, eu não vou dormir. Então, isso é cuidar de saúde mental. Agora, bom, não estou conseguindo me organizar. Alguma coisa está me impedindo, eu não consigo mais fazer exercício, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade de falar com ninguém, não estou conseguindo organizar minhas emoções, estou me sentindo... Busque uma ajuda profissional. Não significa que tu é louco, né? Não significa que é louco.
é humano, né? Sim. É humano. Então, quem tem essa possibilidade, infelizmente, o acesso à psicologia ainda é bastante restrito, assim, porque não tem tanto serviço público disponível, tem alguns serviços de escola com filas enormes de espera, porque as pessoas estão se dando conta disso. Mas ainda não é, né, tão acessível quanto seria bom que fosse estar mais disponível dentro das escolas, estar mais disponível dentro do ambiente de trabalho, para que as pessoas, depois que se dão conta, conseguissem ter esse acesso mais facilitado, né? Dentro dessa tua conversa sobre a prevenção, né? Não sei se está dentro disso aí, mas eu vou te fazer uma pergunta em relação às redes sociais. Né? Tu estava falando aí sobre contato, que a gente precisa ter esse contato. O ser humano, ele precisa ter uma conversa, ter sei lá, fazer uma coisa que goste, né? E hoje em dia as redes sociais, elas estão nos prendendo. Né? Eu não sei se a pandemia intensificou muito rapidamente isso, de nos prender em casa. A gente ficou, não só nós, talvez nós não tanto, né? Porque a gente ficou com aquela sede de sair de casa. Mas muita gente jovem, né? Adultos jovens, adolescentes, eles se acostumaram e acharam que estava tudo certo, né? Vou ficar em casa aqui, né? Repito, acho que de repente a pandemia deu uma acelerada nisso. Mas as redes sociais já estavam vindo nesse sentido, né? Já estavam nos travando em casa. Soma isso com uma televisão que a gente tem tudo a hora que a gente quer, porque na nossa época a gente tinha que esperar a tela quente para ver o filme, esperava a novela, que às vezes gostava ou não, né? Às vezes eu olhava um jornal que eu daqui a pouco eu não gostava, vou ter que esperar, ter que esperar outra coisa, fazer outra coisa, exatamente. Ó, na hora do jornal eu vou brincar com meu irmão, depois eu vou para a tela quente. Agora não. Agora, até eu vejo pelos meus filhos, né? Eles não sabem o que é propaganda. Esses dias eu mostrei que era uma propaganda, eles não sabiam o que era. Eu, como assim tem que esperar a propaganda, sabe? Então essa coisa imediatista, eu preciso que comece agora, eu quero que agora ver o desenho, eu quero agora ver o filme, entende? Começa agora a dar um pause, entende? Então essas coisas de rede social, streaming, né? Isso aí, pela tua vivência, pode ser jornalista e psicóloga, assim. Tá, todos os dois lados. O que tu tá observando? Tu acha que realmente isso tá afetando a gente, né? A nossa prevenção ou a nossa própria saúde mental, né? Porque as pessoas cada vez leem menos. As pessoas cada vez mais travadas no celular, né? Estão conversando menos pessoalmente, né? E o dia todo agitado que a gente tem, né? Tu citou ali, pega um ônibus, e às vezes não tem tempo para fazer uma conversa pessoal com um psicólogo, às vezes não tem tempo para uma conversa pessoal com um amigo, né? Isso está nos afetando ou é impressão? O problema de jornalista é que para cada coisa que tu mencionou aí, me veio download de 1000 coisas que eu já vi, que eu já assisti, que eu já entrevistei. Então é por isso que a pessoa fala demais. Quem me olha aqui não vai acreditar que eu consigo ficar parada escutando alguém. Não, mas hoje tu veio para falar. Hoje tu veio para falar. Porque assim, o que eu tenho visto e acompanhado em termos de pesquisa, sim, as pesquisas quero a tua opinião. A minha opinião pautada em algumas notícias, tá? Na tua experiência, né? Assim. Aí eu vou costurar tudo isso que forma a minha opinião. Mas tem estudos que apontam, sim, né, o prejuízo das telas. Esse ano, 2024, quando estamos gravando, ficou marcado, né, a palavra nos Estados Unidos era o brain rot, né? Que era o cérebro fervendo e depositam isso, justificam isso muito em relação às telas, né, e ao consumo todo o tempo de muita coisa que não precisaria estar ocupando o nosso HD, né? Então a gente está com muita informação e pouco tempo para processar tanta informação, né? Eu me lembro do Zygmunt Bauman, que disse que filósofo, num dia de hoje, né, atualmente, né, contemporâneo,
as criaturas assistiam mais comerciais do que a geração anterior assistiu na vida inteira. O Obama é o que falou sobre amor líquido, Isso, né? isso. Então, assim, ele falava disso, ele comentou isso na época que estava tendo os protestos na França, já faz alguns anos, ele já é falecido, não se sabia por que esse protesto, estão queimando lojas, estão quebrando as coisas, mas o que é que você quer? Dentro de uma sociedade de consumo, ele disse, bom, hoje a gente tem, num dia, uma criação de desejo de consumo maior do que isso teve uma vida inteira em gerações anteriores, né? Então, tudo isso, assim, a gente está imerso em muitas provocações, em muitos desejos, em muitas fake news, em muitas vidas perfeitas. Isso é uma coisa que tem se falado muito em rede social, fazendo com que as pessoas, e às vezes é preciso, a gente fala sobre isso até dentro da faculdade, entre pessoas que estão estudando psicologia, e daqui a pouco a gente, na conversa, dava conta de que estava sendo vítima disso, assim, né? Desse olhar de que, mas a pessoa viaja, a pessoa tá bem, a outra tá indo, tá, mas isso aqui é um recorte de vida de isso aqui é álbum de fotografia, né? E, então, acho que sim, né? Tudo indica que a gente não tá educado, eu acho, pro consumo. É uma coisa muito recente. Aí eu fui ter celular depois dos 20 anos de idade. E ele só ligava, mandava mensagem escrita. O que eu tenho hoje na mão é a minha vida inteira. Furtaram meu celular já desde esse ano. E daí eu fiquei me dando conta, assim. Eu pensava em fazer alguma coisa e tava lá. Aí eu preciso ver isso com o banco. Tava lá. A escola, né, a mensalidade da escola. Tava lá no celular. O aplicativo da escola, o aplicativo do banco, o aplicativo de estacionamento. Eu fui estacionar... Não tem moeda para estacionar porque eu usava o aplicativo de estacionamento. Então, tá tudo convergente ali. Então, a nossa geração não se educou para lidar com esse volume de coisas. Acho que é um processo que ainda estamos aprendendo a ter o limite. Eu acho que a gente que se expõe demais na internet. Será que precisa postar isso? Será que isso não é um consumo interno? A pessoa que bota indireta nas redes sociais, essa indireta, a gente é para o mundo inteiro. Essa crítica é para o mundo inteiro ou era uma coisinha consumo interno familiar? O que a gente publica? Quando eu faço os treinamentos nas empresas, uma das coisas que eu abordo é isso, assim, né? O que é publicável? Por que eu publico? Eu tô contando de mim, mesmo que a publicação, vou meter, sei lá, Neymar bateu em alguém. Sim. O que tu vai opinar sobre isso? Tu tá contando de ti, o que tu pensa, qual é a tua posição. É bom que as pessoas, quer que as pessoas, realmente todo mundo conheça isso, porque muita gente não se dá conta de tá jogando pro mundo, né? Depois lide-se com isso. Mas enfim, então acho que afeta a questão de saúde mental. Tem um outro dado que eu me lembro que eu li um artigo que falava sobre, e daí os dados estatísticos indicam de aumento de ansiedade e suicídio juvenil, né? Então há mais suicídios entre adolescentes hoje em dia, e se tenta entender, claro que nunca suicídio é um tema delicado, nunca é um único fator, né? Ele é multifatorial, mas apontava também para essa questão de perspectiva, de ter tanta coisa que tu não consegue nem te direcionar para onde é que tu vai, e até de tu ter que responder eternamente para uma publicação que tu fez. Sim. Tudo isso pesando muito em cima do adolescente. Só que daí eu pego tudo isso nessa ponte que eu faço, né, da psicologia com a jornalista do meio de comunicação e tal. Eu não consigo condenar nenhuma tecnologia. Eu acho que a gente vive num tempo privilegiado em termos tecnológicos. Minha mãe, quando saía de casa e ia para o centro, eu só sabia se ela estava viva quando ela voltasse. E eu sempre lembro de quem é mais antigo talvez lembre quando caiu a marquise de uma loja no centro de Porto Alegre. Lembro. Entrava plantão de notícias pela TV e minha mãe estava no centro. Eu só fui saber se ela não era a pessoa que estava embaixo da marquise quando ela chegou. Então, hoje, a gente consegue saber se as pessoas estão vivas, né? Se deu um imprevisto, eu aviso. Só que, às vezes, é over, né? Tu tá todo dia, todo tempo em cima da tua filha, todo tempo em cima das pessoas, sabendo onde é que está, porque precisa me dizer, eu preciso saber, eu preciso responder uma mensagem na hora que ela me manda. Não, eu não sou obrigada a estar com o meu celular. Às vezes, assim, eu faço a discussão com as pessoas. Mas tu não me atendeu. Não, eu não atendi. Não atendi. Quando eu puder, eu vou atender. A gente poder dar essa parada e ter controle, autocontrole sobre isso. Então, no fundo, ao fim e ao cabo, sempre são as pessoas. Sempre são as pessoas. Sim. Na comunicação, a gente pode usar a mediação de jornal, rádio, TV, internet, outdoor. É pessoa. O que eu emito, o que eu falo, vai gerar uma reação, vai gerar uma resposta. É pessoa. Então, se hoje os adolescentes estão se perdendo nas telas, no consumo,
a pergunta que eu faço, me faço, porque eu passo por isso, é onde estão os pais? Cadê o adulto responsável? Eles não estão prontos, eles são grandes, mas não estão prontos. E isso eu faço questão de dizer, porque eu fui me dar conta, assim, como mãe, eu tenho uma filha de 9 e uma filha de 14. E a adolescência, para muita gente, são os aborrecentes, incomodam, mas ele é um momento tumultuado internamente para este ser, assim. E é importante que ele tenha apoio e suporte, e é importante que os pais se sustentem emocionalmente para passar por isso. Teve uma coisa assim, olha, uma frase de uma aula que eu tive, assim, que salvou a minha vida, que foi me dar conta, né, dentro da questão do desenvolvimento neurológico, que é o córtex pré-frontal só estará pronto, que é o que estabelece a razão, né, como freio, como o nosso funcionamento primordial, lá pelos 20 anos, 20 e poucos anos. Antes disso, o predomínio de uma criança e de um adolescente em transformação, em processo é emoção. Uma criança é emoção mais que tudo. E o adolescente está nesse processo. Então, quando se tem um tumulto dentro de casa com o adolescente, quem tem que trazer a serenidade e a razão para essa discussão é o adulto, é o pai e a mãe. Então, às vezes, eles incomodam, eles nos tocam nas nossas fragilidades. Se a gente não consegue lidar com isso, se afastar um pouco, respira, dá um tempo, depois chama, olha só, o que aconteceu foi assim, 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 isso aqui estava certo, isso aqui estava errado. E vai ser mais fácil do que tentar, no grito e na hora do calor, tu entrar no redemoinho, porque o adolescente está nesse redemoinho, mas ele pode. E eu digo que eu tive essas discussões, né, eu e meu marido, pra gente ajustar dentro das nossas raízes culturais, como é que se lida com isso. E às vezes ele sabe que tu deixa, deixa. Porque ela não vai me instruir com o que ela diz e na hora, só que tu não escuta a parte que depois eu vou lá. Quando ela tá com condições de me escutar, a gente pega ponto a ponto e daí a gente vai trabalhar a situação. Não é fácil, não acontece sempre, né? Eu tô falando de novo aqui, eu me coloco nessa situação. Mas eu tenho chamado muita atenção, assim, para a participação dos pais, sabe? Porque o adolescente, ele cresce, às vezes ele passa de nós, e daí eu tenho a impressão que a gente acha que tá pronto, né? Não preciso mais preocupar. Cansei. Aí larguei de mão. Não larga de mão. Ele tá em formação, ele precisa de parâmetro e precisa de limite. E a questão das telas entra aí. As telas não fazem nada sozinha. A televisão não se acende sozinha, ela não troca de canal sozinha, o celular não se carrega sozinho. Tem uma decisão. Eles não compram, os adolescentes não compram o celular, né? Alguém dá pra eles. Tem uma decisão, né? E se alguém eles precisam de limite, precisam conhecer limites. Quem é que vai dar? Bom, aí tu decide se é a TV que vai dar, se é o youtuber que vai dar, se é o influencer que vai dar, ou se vai ser tu como pai e mãe. Não é uma tarefa simples, mas é nossa, né? Então aqui meti já, além da psicóloga e da jornalista, senso de maternidade e paternidade que eu tenho conclamado as pessoas serem presentes na vida desses seres. Deixa eu te perguntar, dentro dessa prevenção de saúde mental da Sabrina, eu vi que tu trouxe uns livros aí. O que tu costuma fazer, né? Se tu quiser conversar sobre os livros que tu trouxe, ou algum livro que tu esteja lendo em casa, ou mesmo que não seja livro, né? O que a Sabrina assim, faz de prevenção na saúde mental? Eu faço terapia. E até foi interessante, assim, porque eu também fui fazendo esse processo porque é um autoconhecimento, assim. Então, para além de tratamento de problemas, o processo terapêutico vai te levar para esse lugar. Não é para a gente ser dependente de psicólogo. É para a gente poder ter um processo num ambiente seguro, orientado, para a gente se conhecer e aprender a lidar melhor com as nossas idiosincrasias. Então, faz parte do meu cuidado de saúde mental. A terapia, até porque é algo indicado para quem é psicólogo, né, que tenha é um pilar de cuidado, de autocuidado da sua saúde mental para poder cuidar da saúde mental dos outros. No meu caso, assim, os amigos, então a nossa vida lá em casa é muito em função de grupos, né, que é algo que sempre fez parte da minha vida e é um alento, né, ter amigos, ter um grupo confiável, que a gente partilha sentimentos, que a gente mostra quem é, com defeitos, com tudo. Então, os relacionamentos afetivos, assim. A leitura, a literatura é para mim um ponto de apoio, sempre foi, porque eu sempre li muito, né, e
E hoje eu reconheço que algumas coisas que eu sou na vida eu não aprendi com ninguém na minha volta, eu aprendi em livro mesmo, assim, né, de literatura. E eu acho que essa é uma dor que eu tenho social, que é a questão da educação, né? A falta de investimento em educação me dói, assim, porque ela afeta o emocional. Uma das coisas que eu tenho convicção hoje é que a comunicação das pessoas, os relacionamentos das pessoas passa por vocabulário. Né? De ter um repertório que eu consiga dizer a mesma coisa de diferentes formas. E às vezes quando as pessoas vão para o grito para serem ouvidas, o problema do outro que está diante dela não é a audição, não é o volume do que tu diz, é o que tu diz e como tu diz. Só que se eu só sei dizer de um jeito, é difícil que eu consiga fazer chegar no outro. Né? Então quando a gente tem mais repertório, mais vocabulário, a gente consegue achar o jeito de chegar naquele que a gente quer chegar. Né? Então, a literatura, eu acho que para mim é um ponto importante. Assim, tu começou dizendo, tu sempre comunicou bem. Eu tenho certeza que o comunicar bem também passou por isso. Né? De ter vocabulário, disso não é uma coisa forçada para mim, é o que eu gosto, o que eu leio. O que tu mais gosta de fazer? Eu acho que é ficar numa rede, lendo. Eu também. É prazeroso para mim, não é forçado. Tu tem que ler um livro. Não, eu gosto de ler, eu vou para minhas férias, é um momento de altíssimo consumo, né, de literatura. Eu estava lendo... Nesse verão eu peguei para ler uma leitura obrigatória da adolescência que eu não fiz, do Graciliano Ramos lá, né? E ali veio a comunicação, que é o meu foco, assim, eu sempre acabo achando ali alguma coisa que trata de um homem, tem a cadelinha baleia, que caía tudo que era vestibular, na época São que eu era Bernardo. Adolescente, acho que era o Grande Sertão. O Graciliano, ele tem o São Não Bernardo, é o São Bernardo. o Vidas Secas. É o Vidas Secas. Eu tô confundindo, é o Vidas Secas. Aí eu olhei, tava na livraria, eu disse, Vidas Secas, eu estudei pro vestibular, porque eu tinha que saber, mas eu não li o Vidas Secas. Disse, eu vou ler Vidas Secas. E ele é um livro que eu leio, e hoje em dia, antes eu tinha que ler com o dicionário do lado, porque, né, os vocábulos que eu não sei, eu procuro. Hoje em dia facilitou muito com a tecnologia, ter um celular, e a gente bota no Google, e a gente... Porque é um livro cheio de termos bem regionais, assim, Vidas Secas. Mas ele ali tem uma narrativa de um protagonista que ele pensa e faz rrr. Ele não consegue verbalizar o que ele sente. Então o livro ele conta o que aquele homem está pensando, o que ele acha da vida, o que ele espera dos filhos, o que ele queria, o que ele questiona, o que ele critica, e ele nunca consegue dizer. Então isso é um sofrimento, e é um sofrimento que eu acho que é importante dentro da população brasileira. 90% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Isso é em torno de R$3.000. Então eu não posso olhar assim por entorno e achar que todo mundo tem o acesso às coisas que eu tenho. Então até quando se fala, se lê cada vez menos, eu tenho dúvida, assim, porque eu já vi pessoas questionando, não sei esses elementos, porque quando a gente está olhando para uma tela, está vendo mensagem na internet, a gente está lendo. O que estamos lendo? Né? O que estamos lendo? Então, a gente lê bula de remédio, a gente lê muita coisa hoje em dia. Então, a gente Textos tá que lendo. alguém botou na internet. A gente está lendo. E a linguagem é dinâmica, né? Tem coisas, às vezes, que eu peço para minha filha traduzir, assim, VDD, VC, porque eles só botam as consoantes, né? Nas mensagens de WhatsApp. E eu tenho levado isso para dentro das empresas, porque essa juventude está chegando no mercado de trabalho. E aí teve empresas que, dentro do óbvio tem que ser dito, normalmente eu falo mais da linguagem oral. E daí eu comecei a ter essa demanda, não, eu preciso que fale sobre escrita. Eu disse, então o primeiro passo é o seguinte, né? Alinhamento de expectativas. Eu não vou ensinar ninguém a escrever em 1, 2, 3 horas, 6 horas que seja. Né? A escrita, o vocabulário, tá aqui uma vida. Mas tem coisas que a gente pode conversar sobre isso. Então, para não ofender ninguém, eu usava coisa do óbvio, dizer, olha, é óbvio que vocês sabem disso, mas isso aqui se escreve assim, isso aqui se diz assado. E eu levava a questão do WhatsApp, porque as empresas começaram a dizer, eles estão escrevendo nos e-mails corporativos do jeito que eles escrevem no WhatsApp. E eles não podem falar assim com os nossos clientes, porque os nossos clientes é esse. Bom, então se o teu público é esse, eles têm que saber isso, então vamos preparar para falar sobre isso. Mas é o TMJ. TMJ para mim, eu sempre pensava num tribunal, né, judiciário. Eu disse, o que é TMJ? Estamos juntos. Beleza, estamos juntos, então eu já sei. Primeira vez que eu recebi VDD, eu disse, o que é VDD? É verdade. Tá bem, então tá. Só que no mercado corporativo, eu não posso querer que a pessoa adivinhe, eu tenho que dizer as coisas, né, que eu quero que ela saiba. Então dei toda uma volta por causa do vocabulário, que é um assunto que me toca,
Mas, para mim, a saúde mental, né, isso aqui faz parte, é bem importante. É um momento. Até porque a literatura ela te tira da realidade um pouco. É um descanso. Ainda mais quando a gente lê bastante, vai ficando fácil, né? A leitura não fica pesada, não fica tão cansativa. Então, é um momento que eu saio daqui, vou para outra esfera, né? E o que eu tô lendo é esse aqui, neste momento. Eu vou botar aqui, ó, vou mostrar. Que é o livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Eu tinha lido nas férias um outro livro da Rosa Monteiro, que é um ensaio sobre a conexão entre criatividade e transtornos mentais. Né? Ela traz uma série de pessoas criativas da arte que também tinham lá seus transtornos. Ela faz um ensaio sobre isso e ela sempre se coloca pessoalmente na história. E esse aqui, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, é sobre a Marie Curie, que é uma mulher que teve 2 prêmios Nobel, um de Química e um de Física, no final do século passado. Só que a narrativa que ela faz é em cima da relação com o Pierre Curie, o marido dela, que morreu precocemente, ela com as filhas pequenas. E ela faz toda a costura dessa mulher, do que essa mulher superou, dos preconceitos que viveu, apesar de ser brilhante, através desse luto. Porque a Rosa Monteiro perdeu o seu esposo também e decidiu escrever sobre isso. Então ela se coloca muito, ela fala. Então tem muito de luto, tem muito de dor, tem muito da questão da mulher. E eu até fiz um post há um tempo que teve bastante repercussão, assim, das pessoas que falavam sobre dor, né? Quando teve um filme, a Capa do Livro Amarela, quando teve Setembro Amarelo, falando sobre suicídio, eu usei um trecho desse livro para falar sobre esse assunto, assim, né? E daí não falando da prevenção da saúde mental, mas de tentar perceber as pessoas, né? Quando elas estão com dor, quando elas estão sofrendo, nenhum sofrimento é bobagem. Né? Então, da gente poder validar a dor das pessoas, principalmente dos adolescentes, porque às vezes a gente olha para a questão, tem uma prova, um sofrimento, ou acabou um namoro, um sofrimento terrível. Pode ser um sofrimento terrível para essa pessoa, né? Adolescente ou os mais velhos, mas a gente aprender a validar a dor das pessoas. Isso é importante para ela, que possa ser importante para a gente também, não é bobagem. Né? E eu sempre me lembro de uma entrevista que eu fiz, que uma psicóloga dizia, tratando de adolescente, a gente costuma dizer, então vai morrer por causa disso. Ela disse, a pergunta correta talvez fosse, tu já pensou em morrer por causa disso? Então entrar nesse mundo é um tema difícil, é um tema delicado, acho que tem muita negação em tocar isso, mas é um tema bem contemporâneo, assim. E aqui no teu texto que ela fala, a verdadeira dor é indizível. E é isso mesmo, é muito difícil, talvez algumas pessoas não consigam nem buscar ajuda, tamanha a sua dor, né? Enfim, então na minha saúde mental ela passa pela literatura, passa pelos relacionamentos, passa pela conversa, passa pela terapia, né? Passa por atividades físicas, que eu estou devendo pra caramba, porque esse foi um ano tão desorganizado, 2024 foi uma coisa muito louca. Mudança de 360 graus. Mas passa por tudo isso. Sabrina, eu queria te agradecer, tá? Muito querida, muito gentilmente veio aqui conversar comigo, né? No meu canal, que é bem menor, né? De todos esses canhões que tu já participou e passou. E gosto muito de conversar com as pessoas, né? Com pessoas inteligentes, tem muito para nos dizer, né? Não só para mim, né? Eu tô aqui escutando, mas vai ter muita gente escutando também. Obrigado por ter vindo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa nesse sentido. Eu agradeço a oportunidade. Acho que não. Hoje em dia a comunicação está pulverizada, está difusa. Talvez a gente tenha um canhão na comunicação e a pessoa não vai escutar esse canhão, vai escutar o teu canal, porque tem a ver com o que ela quer saber. Então tem muito valor esse espaço. E para quem nos assiste, como eu comecei dizendo, assim, tempo é um recurso valioso, assim, e tempo com atenção não tem nem como agradecer. Então, né, porque a pessoa que está o tempo de escuta, que está aqui com a gente, é valioso isso, assim. Então, não interessa se é canhão, se é pequeno, mas é um tempo dedicado a isso. Te agradeço. Desculpa se falei demais, já que esse foi um espaço me dado de fala. A medida certa. Foi o que eu fiz. Mas eu juro que eu sei escutar também. Bom, esse é o canal Paciente, né? Como eu sempre falo para vocês, e eu vou falar para a Sabrina aqui também, aqui a gente traz profissionais da saúde, da área da saúde, que possam contribuir para vocês, os pacientes,
para vocês que a gente possa tirar dúvida de vocês sobre vários assuntos relacionados à saúde. Como eu sempre falo, aqui não tem aqueles blogueiros que tem fake news, que falam alguma chamada, algumas manchetes só para chamar atenção. Aqui a gente fala para dar informação. Aqui ninguém ganha nada com nada, a gente faz para dar informação para vocês. Termina mais o canal Paciente. Espero que vocês tenham visto até aqui, até o final. Deixem uma curtida e obrigado. Obrigada.